Jesus foi pregar a espíritos em prisão. É o que diz esse texto aqui. Mas sabemos que ele não foi lá no inferno onde estão os perdidos. Certo, mas ele pregou certo. a espíritos em prisão. Que espíritos em prisão são estes? Nos quais, no outro tempo, esses espíritos em prisão, versículo 20, os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. Esses espíritos em prisão que receberam essa visita de Jesus, durante o tempo que ele estava morto, em espírito, pregou os espíritos em prisão. E aí tem uma chave. A palavra pregou aí não é a palavra grega evangelizo, que é a palavra que nós usamos para pregar, que é evangelizar. A palavra pregou ali, a palavra lá é anúncio. Ele foi em espíritos e fez um anúncio aos espíritos em prisão. E esses espíritos em prisão, eles foram desobedientes lá em Gênesis 6. Porque quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, isso é Gênesis 6. No Gênesis 5 não tem o Noé. No Gênesis 6, está aguardando ali nos dias de Noé, enquanto ele preparava a arca, porque no capítulo 7 já tem a arca rodando, já é o dilúvio. Então, esses espíritos em prisão aprontaram alguma coisa em Gênesis 6. Esses espíritos provavelmente são anjos caídos, porque a Bíblia diz que espíritos são anjos ministradores, são anjos são espíritos, e eles estão presos, esses espíritos estão presos. E para entender melhor essa questão, a gente pode trabalhar, por exemplo, a segunda carta de Pedro no capítulo 2. Então, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, diz assim, e se Deus não poupou os anjos quando pecaram, mas tendo-os precipitado no inferno, o problema é que a palavra inferno, nesse trecho aqui, não é Hades, é a Tártaro. E Tártaro é uma prisão de seres poderosos. Essa palavra só aparece aqui na Bíblia uma vez, uma única vez, e é só aqui. Aí, e os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Existem anjos que estão presos, reservados para o juízo, nesse texto aqui. Eles foram presos quando eles pecaram, eles estão até agora lá presos, esperando até o dia do juízo, esses anjos. Por exemplo, você lembra qual foi o pedido dos demônios para Jesus, quando Jesus foi libertar o gadareno? Eles disseram assim, não nos mande para o abismo. Existe um lugar que é uma prisão de anjos, que se o anjo entrar ali, ele não sai nunca mais, ele só vai sair para o juízo e ser condenado. Entende? Então, eu entendo que Jesus não foi ao inferno onde as pessoas estão mortas sem esperança de salvação, mas que Jesus foi ao inferno, Tártaro, e pregou aos espíritos em prisão. E a pregação de Jesus aos espíritos em prisão não é a pregação de arrependimento, porque a palavra lá não é evangelizar. A palavra lá é anunciar. Parece que Jesus vai anunciar a sua vitória. Então, neste sentido, se você for perguntar assim, você crê que Jesus foi lá no inferno onde estão as pessoas perdidas? Não creio. Igual eu falei lá em 2005, legal. sei lá. Mas ele foi ao inferno e tal? Então, depende do que o inferno está falando. Se for ao abismo, se for no Tártaro, então parece que ele foi lá e pregou aos espíritos em prisão. Esses mesmos espíritos que foram rebeldes, que participaram de uma rebelião, no evento de Gênesis 6, em algum momento do capítulo 6 do Gênesis, conforme 2 de Pedro e 1 de Pedro. Beleza?